Então é o seguinte, senhores. O Ethereum, ó, BTC, 105 mil dólares, tá? Continuação de alta ainda, com lateralidade, buscou liquidez abaixo. Essa região que nós estamos, que está se desenhando agora, é uma região de busca de liquidez bilateral. Em algum momento o preço vai voltar para cá para liquidar todo mundo que vai estar abaixo destes três fundos aqui, tá? Porque se esconde aqui um triângulo simétrico, tá? Então o que a gente tem aqui? Provavelmente o mercado vai querer subir um pouco e depois ele vai querer vir buscar essa região. Então a projeção é que julho, agosto o mercado lateralize, tá? A gente tem aqui provavelmente um canal lateral, onde tem muitas regiões para serem liquidadas nos próximos meses. Por conta da região que a gente está vivendo, a gente pode ter um rompimento falso aqui em cima, então 112 mil dólares, à medida que ele vir para cima, começa uma interessante pressão vendedora, acho bem interessante, tá? E abaixo daqui, comprador, tá? Então aqui vendedor, aqui comprador, tá? Então, seguinte, o mercado está com a estrutura de evoluir essa lateralidade do gráfico de 4 horas para depois para um gráfico diário. Então, as próximas altas que tiverem mais fortes, o que eu vou fazer? Eu vou vender, tá? Então, à medida que o mercado, que o Bitcoin voltar a aproximar 112 mil dólares, eu vou começar a vender meus Bitcoins e vou começar a vender também o Ethereum, tá? Começar a dar uma realização, né, parcial. À medida que vai se passando o tempo de junho e julho, toda alta que tiver dentro desse movimento lateral mais amplo, eu vou ficar realizando, tá? E a intenção que eu tenho é vender e chegar em agosto para setembro com 100% de caixa e vou voltar a comprar apenas em novembro, tá? Por que isso? Porque eu vou esperar toda essa volatilidade acontecer, essa movimentação do mercado agora na metade do ano, por conta de que nós vamos entrar em uma lateralidade complexa, tá? O Price Action está me dizendo que a gente vai entrar numa fase de busca de liquidez bilateral lenta e gradual e complexa. Vai ter uma fase de novo de possivelmente realização de o Bitcoin de novo realizar 30%, ao invés dele entrar em bear market, é bem provável que ele fique segurando lateralmente, tá? O que eu acredito que nós vamos viver agora nesses próximos 3 meses, tá? E por conta desse fim de alta aqui que a gente está vendo, é justamente o que aconteceu nesse período aqui, tá? Então a gente vai viver uma lateralidade complexa, é isso que eu acredito que vai acontecer. E a partir de novembro, a gente tem a chance ali do mercado vir retomando alta, tá? Mas, por enquanto, acredito que nós vamos ter agora mais uma lateralização complexa, uma aproximação dessa região, provavelmente nós vamos evoluir em algum tipo de cunha, né? Por quê? Porque à medida que o preço vai subindo, e ele vai começar a lateralizar, ele vai começar, na minha opinião, a fazer uma cunha de fechamento, de perda de volume e de pressão vendedora e equilíbrio do preço, tá? Então, nesse movimento aqui, tá? É exatamente isso que eu acredito que vai acontecer, tá? A gente vai entrar, no meu entendimento, em uma acumulação complexa, uma lateralização com perda de volume em tendência de alta, né? É uma alta com lateralidade. Depois de setembro, aí sim, setembro e outubro, acho que outubro vai ser pior ainda, tá? Mas setembro, outubro, vou ficar de fora do mercado, só vou ficar em caixa, né? Do mercado cripto, pelo menos. Provavelmente eu ainda vou continuar em Big Techs. Eu acho que Big Techs só vão ter o potencial ali de correção ali por outubro. Então, agosto, outubro, eu vou me manter em Big Techs, Nasdaq mesmo, porque eu acho que a Nasdaq vai dar ainda um salto de fé, né? Uma alta para depois cair. Só que ele vai possivelmente subir antes do mercado cripto, tá? Porque o mercado de Big Techs ele está bem mais forte do que o mercado cripto, ele está bem mais interessante para ganhar dinheiro do que o mercado de criptomoedas, tá? Então eu vou ficar de fora de todas as altcoins. Se eu falasse para algum amigo particular, quando não o Thiagão, eu já falei para ele, cara, eu vou ficar de fora de tudo. Ah, mas memecoin também, vou ficar de fora de memecoin. Ah, mas se aparecer uma memecoin de alta de 600%, não me interessa, boa sorte. Desejo que todo mundo que especule alta em altcoins ganhe muito dinheiro, mas a grande realidade desse ciclo é que quem está segurando a altcoin por mais de 20 dias está perdendo dinheiro. Então, pegou a alta de 20 dias a 40 dias em algumas altcoins, realize, cara, porque senão tu vai ficar sem lucro, tá?
Pegou uma alta, por exemplo, galera que está emocionada aí com a Dog, né? Ah, a Dog está muito boa. Tava muito bonita mesmo, mas ela já está em fase de realização de lucro, né? Nesse momento aqui eu não compraria nem fudendo eu compraria a Dog nesse momento. Por quê? Porque ela já teve uma alta de 500% e ela está em tendência de baixa. Então, ela está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, né? Ela tem um topo mais baixo do que o topo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Aqui teve uma alta um fundo mais alto do que o fundo anterior, porém a alta dela aqui, o topo dela está mais baixo do que esse aqui. Então, na minha opinião, ela está em fase de realização de lucro. Eu não compraria nem fudendo, porque não é um ciclo onde eu especulo impressão de dinheiro infinito agora no curto prazo, tá? Eu acho que quem está falando que o contrário disso realmente vai ficar preso de novo, né? Vai novamente perder dinheiro para as altcoins mais uma vez, né? Porque o cara está especulando o quê? Que a Dog vai subir assim, ó. Não vai. Dificilmente, tá? A probabilidade dela é muito maior. Ela tem 90% de chance de cair a partir de agora do que e 10% de subir, né? Só se acontecesse algo muito exponencial, alguma impressão de dinheiro mais forte que traria, né, um FOMO mais forte no mercado. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não vai acontecer, tá? A probabilidade maior é dele vir para cá do que ele subir para cá, tá? E basicamente por conta do price action mesmo. Não tenho nada contra a comunidade, né? Eu sei que tem muita gente iniciante que está na Dog, quer multiplicar o capital, mas eu acho que essa fase já passou, tá? Multiplicar o capital com 50% por 500%. Se tu pegou um 100% de alta em um mês ali com ela, tá excelente. Já embolsa esse lucro aí que no futuro vai te fazer falta, tá? Tu ter esse caixa, né? E se quiser se manter em Dog, se manter com um capital menor, né? Mas a Dog é mais uma outra porcaria que não serve para absolutamente nada, que vai flopar e que vai cair assim como todo o restante do mercado, tá? O Ethereum ainda tem um potencial de alta interessante, ele pode vir buscar os 3.200 ali e depois os 4 mil dólares ainda. Tem ainda potencial de continuar subindo, mas está com uma alta bem enfraquecida, até lateralizando para tentar continuar subindo. Semanal dela tá bem bonito, deu aquele sinal de alta interessante, que foi esse daqui. Só que a gente está tendo muita região de liquidez aqui abaixo, tá? Então, o que eu entendo que ela pode fazer ali? Ela pode subir ainda nesse mês de junho, pode ainda chegar próximo a essa região, mas eu entendo que ela no futuro vai fazer alguma queda, que ela pode voltar para os 2.200 ou 2 mil dólares, até 1.800 dólares, que seria um OCOI, né? Eu acho que ao longo desse ano o Ethereum vai fazer um OCOI, tá? Então eu especulo que ele vai vir agora no curto prazo para essa região aqui, por conta disso eu ainda sigo em Ethereum, mas à medida que ele vai se aproximando da região dos 3.200 eu já começo a vender todos os dias, né? Eu começo a vender todos os meus Ethereums todos os dias, à medida que ele passe de 2.800 eu começo a vender, começo a realizar e começo a ter caixa, tá? A minha preocupação para o mês de junho, julho e agosto é ter o máximo de caixa possível para pegar uma alta fim do ano, tá? É isso que eu desejo e que eu espero fazer. Por conta da volatilidade do corte de juros, por conta dessa região, certo? E basicamente é isso. Então, agora eu entendo que o mercado vai subir aqui primeiro e depois nos próximos meses ele tende a fazer algum tipo de movimento de reversão majoritária de tendência, mas aí lá na frente eu compro de novo, tá? No momento, quanto mais perto de 4 mil dólares chegar, mais minha venda vai ficar mais pesada. E agora, nesse momento, eu só vou me preocupar em sair vendendo, tá? Quero ter o máximo de caixa possível e depois conseguir comprar com o máximo de caixa possível em novembro deste ano, tá bom? Esse é um tipo de análise bastante avançado. Muita gente não vai entender, né? E é justamente porque muita gente não vai entender, porque eu tenho mais certeza de que esse price action é o que vai validar, porque as pessoas elas não estão preparadas para movimentos de longo prazo, né? Só quem é investidor de longo prazo, que consegue investir em longo prazo, consegue entender a dinâmica disso que eu estou falando, desse tipo de noção das coisas que eu estou falando, tá? Então, apesar de eu acreditar em alta, forte ainda, apesar de eu acreditar que o Ethereum vai subir ainda esse mês, apesar de eu ver estruturas de alta acima das médias, eu entendo que o mercado ele vai ficar mais lateral por mais tempo, porque tem sido essa a tônica dessa, vamos dizer assim, desse ciclo, tá? Desse ciclo. Inclusive, provavelmente, se esse price action for validado, né,
o Ethereum ele até pode vir de uma forma mais interessante na retomada de alta em novembro do que o Bitcoin. Outra coisa importante, né, que eu queria comentar para vocês, que eu queria falar sobre o mercado, deixa eu pegar aqui, sobre o Bitcoin. Tá? Se a gente for ver, o semanal do Bitcoin, ele vai entrar na terceira fase de sobrecompra semanal. Geralmente, fim de ciclo, ele faz esse terceiro toque. Tá? Se tu pega outros ciclos anteriores, ele tem alguns toques desses, né? Mas quanto mais toques ele tem em sobrecompra no semanal, mais próximo do topo nós estamos. Então, ele está indo para a terceira já. Terceira. Então, o risco de um topo temporário é bem alto, tá? E conforme eu expliquei, esse mercado ele anda com muita lateralidade. Então, por exemplo, eu não acredito, por exemplo, que o mercado vai andar mais como ele andava igual 2018, ou 2017 e 2021. Por quê? Porque em 2021 era 2021. 2025 não é 2021. Outra coisa, 2017 não é 2025. Tá? Então a gente tem que respeitar cada ciclo e como cada mercado anda. Então, por exemplo, no ciclo passado, o mercado ele era bem mais volátil. Tá? Quando ele corrigia mais forte. Quando ele subia mais forte também. Então ele corrigia 35%, aqui ele chegou a corrigir aqui uns 20%, aqui ele corrigiu 23%, e ele entregava altas muito fortes, 100% de alta, 100% de alta, 128% de alta, né? 100% de alta. Nesse ciclo agora recente, a mesma coisa. Quando ele sobe 100%, quando ele corrige, só que daí tem um detalhe, ele faz isso com muito mais lateralidade. Então, quando o Bitcoin sobe, ele sobe 100%, desde 2021. Quando o Bitcoin corrige, ele corrige de 20% a 30%. No ciclo anterior, ele corrigia de 20% a 50%. Só que ele andava muito mais rápido. Agora ele anda muito mais lento e devagar, mas ele mantém o mesmo padrão. Então, quando ele sobe 100%. Quando ele corrige 20%. Quando ele sobe 100%. Quando ele corrige 20% a 30%. Tá? Então, a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Antes ele fazia isso a cada 2 meses. Hoje ele está fazendo isso uma média a cada 3, 4 meses. Tá? Então ele está levando o dobro do tempo para fazer o mesmo movimento. Então, por exemplo, da última correção agora, de 30%, quanto que o Bitcoin tem que fazer? Ele tem que fazer 100%. Quanto ele fez até agora? 51%. 51%. Então, o que eu posso acreditar aqui? Ele fez 50%. Falta mais o quê? 50% de alta, certo? Levando o preço a 160 mil dólares ali, por ali, em média. 160 mil dólares ali a média, tá? Então, deu 78, né? 78, ele corrigiu até 74? Até 74. Então, ele tem que subir 100% ainda. Ele tem 100% ainda para esse ano para subir. Ou seja, batendo o topo ali dos 150 mil dólares. Show de bola. Só que como ele vai fazer essa movimentação? Né? Como ele vai fazer essa movimentação? Bom, baseado em price action, que eu venho comentando ali para vocês, eu acredito que o mercado, para o restante do ano, ele vai fazer isso daqui. Ele vai subir, vai lateralizar, vai corrigir em setembro, e depois ele vai querer vir para fechar o 150. Bateu o 150, eu acredito que o ciclo acaba. Então eu acho que ele vai finalizar em cunha ascendente de baixa. O que é uma cunha ascendente de baixa? É uma alta com lateralidade. Tá? Eu acho que esse ciclo aqui ele vai finalizar dessa forma. No preço a gente tende a ver isso daqui, no RSI a gente vai tender a ver isso daqui acontecer. Tá? Então, ele vem para cá, setembro volta para cá, novembro volta para cá, acaba o nosso ciclo de alta. Tá? Então, esse é o price action mais provável para o mercado cripto para o restante desse ano. Tá? Acredito que até o fim do ano ele possa bater os 150 mil dólares, ou próximo disso. Só que
ele vai ir completar essa onda de 100% com lateralidade. Então, eu posso tranquilamente vender o Bitcoin agora em junho, julho, tá? Julho, agosto, setembro. E depois de setembro, outubro, novembro, eu puxar uma alta até os 150, tá? Puxar uma alta até os 150. E aí depois, 2026, acredito que o mercado tem grandes chances de encerrar o término do ciclo mesmo, tá? Daí começar o bear market, começar o nosso ursinho carinhoso aqui. Então eu acredito nisso, tá? Eu acredito que o mercado ele vai andar em cunha ascendente de baixa, porque o RSI está indicando isso, que à medida que ele está subindo no semanal, ele está perdendo força. Então ele vai subir com mais fraqueza, mais lentidão, vai corrigir também com tranquilidade para setembro. Outubro volta a lateralizar, ou talvez continue caindo um pouco mais, não sei. Aí eu já estou de fora, vou estar fora do mercado, bem de boa. Minha ideia é ficar de fora do mercado julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Ficar até setembro, até agosto, na verdade, 100% fora.